Opa, liga o microfone. É isso aí, gente. Bom dia, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. E hoje a gente vai continuar aqui a nossa pesquisa. Esse final de semana eu fiz umas descobertas muito interessantes. E uma delas, gente, diz respeito ao Barão do Itapemirim. E um encontro que aconteceu fortuito entre ele e Dom Pedro II. E o que é mais interessante dessa descoberta aqui nos anais da Biblioteca Nacional, que eu descobri aqui na Gazeta Oficial do Império, de 1847, é a gente ter uma ideia de quem era o Barão do Itapemirim, né? Que é interessante a gente analisar isso aqui. Deixa eu colocar aqui na internet. Aqui a gente tem, deixa eu ver aqui. Na Wikipédia não tem nada, tem que editar isso aí, né? Só que eu já tentei editar algumas coisas na Wikipédia, é uma chatice, o pessoal te cancela, vê que você não é isso, não é aquilo, aí não pode fazer edição. Essa Wikipédia é uma chatice. Na hora de você entrar, eu até desconectei minha conta, que estou sem a conexão na conta. Eu tenho 2 ou 3 contas no Wikipédia, mas nunca consigo editar nada, eles não deixam. Você tem que ser da patota, do grupo, para poder fazer uma edição lá. Mas, bom, não interessa. O Barão de Itapemirim, a gente vê aqui que ele foi um título de baronato estabelecido em 1849, dado por Dom Pedro II deu para o Joaquim Marcelino da Silva Lima, que foi o primeiro barão, né? Depois nós tivemos o segundo barão do Itapemirim, que foi Joaquim Antônio de Oliveira Seabra, que vocês estão vendo aí, que era genro do primeiro barão, e o filho dele, que é Luiz de Siqueira da Silva Lima, que foi o terceiro barão de Itapemirim, e depois o título foi esquecido, né, gente? Acabou, até porque a gente teve o golpe militar de 1889, que estabeleceu a República no Brasil, então esses títulos nobiliárquicos acabaram, né, não tendo sentido mais nenhum, né? A família imperial foi embora para a Europa em exílio, e depois do golpe, então, não havia mais nenhuma necessidade, né? Mas aí a foto do Dom Pedro, o interessante, gente, é que nós não temos nenhuma fotografia do Barão do Itapemirim, não existe fotos dele, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. O que existe, por exemplo, são fotografias da fazenda, né? Incríveis fotografias da fazenda dele, que era uma fazenda enorme. Aqui a gente vê, ó, fotos da fazenda e fotos da ruína, né? Era uma fazenda gigantesca de plantação de cana, café, etc., em meados do século XIX, na região do Itapemirim. E claro, com ramificações para o Paraíba do Sul, né? Itabapuana, com divisa com a província do Rio de Janeiro, né? Era uma fazenda muito grande, muito extensa, e ele, portanto, tinha essas ligações com fazendeiros da região de Campos, do Goitacazes, subindo até a divisa com o Espírito Santo, né? Dom Pedro esteve aqui, gente, numa famosa visita ao norte do país, passando em Vitória e ficando por aqui bastante tempo, no Espírito Santo, em 1860. E a gente vê o Barão de Itapemirim encontrando-se com Dom Pedro em 1847, antes mesmo dele ser aclamado barão, né? O que é bastante interessante. Cadê a foto dele? Tá aqui. Eita, procurando aqui. Aqui dá pra ver, né, gente? Dá pra vocês verem aqui. Eu posso salvar aqui a foto. Pronto, na moral aqui. Pau, tá aí. Esse é o barão. Uma gravura, né? Então, dá pra gente ter uma ideia, mais ou menos. Aí, gente, a gente leva essa gravura pra inteligência artificial e a gente tem um resultado extraordinário, que é esse aqui, ó. Que eu vou trazer pra vocês agora. Tá aí. Joguei ontem no Leonardo, que é uma inteligência artificial muito... que eu uso muito, leonardo.ai, de Artificial Intelligence, em inglês, né? E a gente vê o resultado, que é extraordinário, né? Essa é a gravura.
Na verdade, ele me deu 4 opções, o Leonardo, né, do rosto do Barão do Itapemirim, no que seria uma pintura feita por um pintor retratista especialmente talentoso, né? Então eu achei que ficou muito bom. Ele na verdade me deu 4 opções, eu posso até mostrar para vocês aqui, quer ver? Porque é muito legal ficar brincando com a inteligência artificial, especialmente com relação a essas figuras históricas, das quais a gente não tem fotografia, né? Só tem gravura, né? É o caso do Napoleão Bonaparte, por exemplo, né? Que a gente fica sempre curioso para saber. E tá aqui, ó, no Leonardo, essas foram as 4 opções que o Leonardo me deu, né, do Barão do Itapemirim. Essa aí eu não achei muito parecido, não. O cabelo também, o corte do cabelo, não gostei, não tem muito a ver com a gravura principal. Essa foi a que eu escolhi. Ele me deu essa terceira opção, que também é muito boa. Aliás, muito parecida com a segunda que eu escolhi, né? E essa é a 4ª opção que o Leonardo me deu. Essa aí eu também não gostei, não. Até porque o Barão me parecia ser um homem mulato, né? E aqui a gente está vendo um homem um pouco mais branco e de olhos claros, olhos verdes, né? Mas isso aí não interessa. Está aqui o Barão do Itapemirim, então encontrou-se com Dom Pedro, gente. Aí eu trago para vocês o jornal Gazeta Oficial do Império, que era um jornal que retratava tudo o que acontecia nos ministérios, na Marinha, no Exército Brasileiro, tudo que estava acontecendo nesse período entre 1846 e 1848, né? 2 anos de publicações incríveis sobre tudo que estava acontecendo no Império, inclusive, claro, as viagens de Sua Majestade e também a Imperatriz pelo Brasil afora, né? Então a gente vê esse encontro entre o Barão do Itapemirim, que eu vou relatar para vocês agora, né, com o Dom Pedro, que é o seguinte: a Gazeta colocava o itinerário, né, a viagem, como seria a viagem, por onde ele ia parar, onde ele ia pousar, e não era bem uma reportagem, não, gente, era uma coisa da Casa Civil do Império, né, que divulgava o que o imperador vai fazer na próxima semana, no próximo mês. Está marcada uma viagem para o norte, está marcada uma viagem para o sul, o imperador foi até as linhas de frente na Guerra do Paraguai, etc. O imperador saiu com o Conde de, o seu genro, e foi para não sei para onde. Ou saiu com os filhos e netos, e, né, isso era comum, como é hoje, até hoje, né, a agenda do presidente. Antigamente tinha também a agenda do imperador. Óbvio, né? Até porque esses jornais recebiam subsídios do Império para poder divulgar essas matérias. Então, não mudou nada, né, gente? É a mesma coisa. Até porque não tem tanto tempo assim, foi só há 150 anos atrás, é pouco tempo. Mas vamos lá. No dia 9 de abril de 1847, porque você vê, o imperador Dom Pedro era um homem muito viajado, era um intelectual, né, um homem de letras, falava muitas línguas, inclusive o tupi, que ele aprendeu a duras penas, mas aprendeu inclusive com um dicionário de tupi que ele mesmo sobrescreveu, fazendo entrevistas mesmo. Ele mesmo fez entrevistas com indígenas de várias etnias, tribos, né, diferentes, e ele mesmo compilou esse dicionário, que é um dicionário de bolso, né, não só com palavras soltas, mas também com frases completas, né, com sentenças mesmo. Então era um intelectual mesmo, era um homem que, infelizmente, né, o golpe acabou matando o imperador Dom Pedro II na Europa de desgosto. Ele nasceu no Brasil, ele era brasileiro mesmo, tinha, óbvio, pais portugueses, né, pai português, e o avô português e tudo, mas era um brasileiro. Ele amava o Brasil, e ter sido expulso do país, exilado na Europa, né, sem dinheiro, sem posse, sem amigo, era um homem muito rico, né, milionário, e de repente o cara arruma suas coisas aí e tchau. Foi uma coisa muito dura para um homem já idoso, né? Então, mas era um cara bacana. Eu tenho certeza que se o Império tivesse continuado no Brasil e nós tivéssemos feito uma transição republicana depois né, com o parlamento, uma coisa mais organizada, teria sido menos traumático tanto para o Brasil quanto para a família imperial, que poderia ter continuado no país, né, de forma pacífica, tranquilamente, lá em Petrópolis, e ia ser uma coisa bacana. Infelizmente não aconteceu assim. Isabel, que seria a sucessora dele, imperatriz do Brasil, e já era imperatriz, mas não era de fato, mas era de fato, né? Mas
infelizmente também faleceu no exílio, e é triste, né? Depois os filhos voltaram durante a Primeira Guerra Mundial, o Conde D também voltou várias vezes para cá, era muito bem recebido, ovacionado, as pessoas adoravam ele, tem fotografias incríveis, toda vez ele era convidado para voltar ao Brasil, porque ele era o único descendente, né? E todos os seus filhos eram supostamente herdeiros do trono, né? E o Brasil vivia ali a Primeira República muito frágil, tudo poderia acontecer, inclusive a volta do Império. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, aconteceu de outra forma. Eu sou muito simpático à Casa Imperial Brasileira, muito simpático mesmo. Né? Era uma gente bacana, não era uma gente ruim, não era um pessoal ruim, de jeito nenhum. Mas vamos lá, o Dom Pedro, então, voltando, o Dom Pedro viajava muito, gente. Ele era um homem muito viajado, não só para a Europa e até para os Estados Unidos e tudo, para a África, que ele foi ao Egito também, nas pirâmides, né? E tudo. Ele era um homem muito curioso com relação à egiptologia, que naquela época estava começando, efervescendo. Era um homem da fotografia, foi o primeiro homem de casa real do mundo a falar ao telefone, lá com Alexander Graham Bell. E ele era um homem que viajava muito pelo Brasil também, né? Por incrível que pareça, as pessoas acham que um rei ou uma rainha, um imperador, uma imperatriz ficam no trono lá o dia todo sem fazer nada. Mas não, era um homem que viajava, interessado pelo país. Quando ele esteve aqui em Vitória, por exemplo, ele foi ao Convento da Penha, subiu a pé o Convento da Penha. A imperatriz subiu ajudada por homens, né? Escravizados, infelizmente. A coisa é assim. Mas subiu numa liteira porque estava doente, não podia subir e tal. Mas Dom Pedro subiu a pé, era um homem que sacava de engenharia, entendia de navegação, entendia de topografia, geografia, história, etc. E quando ele esteve no convento, tendo uma ideia da vastidão da Baía de Vitória, ele deu várias sugestões, né? Inclusive um realinhamento do Rio da Costa, onde está hoje o canal Bigossi, onde Vila Velha joga todo o seu detrito dentro da Baía de Vitória, embaixo da Terceira Ponte. Ele deu ideia ali de fazer um traçado novo para o Rio da Costa, por causa do assoreamento ali na Piratininga. E além de fazer lindos esquetes, né, ele desenhava também, pintava. E nessas viagens, gente, ele encontrou-se com o Barão do Itapemirim, que vocês estão vendo aí. A transcrição está aqui no Memória Capixaba, com todo o itinerário, que começou no dia 9 de abril de 1847. E essa é uma fotografia incrível de Dom Pedro. Aí nessa foto ele devia ter uns 38 anos, tá, gente? Nós temos que entender que mesmo para os abastados, os ricos e tudo, a vida não era fácil não, tá? Não havia medicação, né? O antibiótico ainda não existia. É claro que existiam antibióticos fitoterápicos, digamos assim, né? Os indígenas de todas as partes do mundo já entendiam, por exemplo, o gengibre como um anti-inflamatório, um antibiótico poderoso, mas não havia medicamento. Então era muito comum que crianças morressem até o primeiro ano de idade. As pessoas não viviam mais que 50 anos, né? 40 e poucos anos, 50 anos, porque morriam de qualquer coisa, né? Se o cara tivesse uma infecção intestinal, uma diarreia forte, morria, porque não havia medicação. Fora as bactérias, né? E vírus, etc. Mas você vê que é um homem de menos de 40 anos que parece um vovozinho de 70, né? Comparando com os homens de hoje, né? Mas vamos lá, a viagem do imperador, dia 9 de abril. Às 6 da manhã, então o imperador saiu, ele tinha uma galeota, ele entrou na galeota no Rio de Janeiro para ir até o Paraíba do Sul, né, em Campos ali. Ele embarcou então nessa galeota e foi da vila de São João da Barra até um lugar chamado Pontal, né, lá na barra do Rio Paraíba do Sul, de onde se avista a barra, que lhe fica próxima e igualmente o cordão onde se confundem as águas do Rio Paraíba com as do mar. É no estuário mesmo, né? Lá na barra mesmo. Causando um embate tão perigoso que tem sido causa de repetidos naufrágios naquela região. A mesma coisa acontece aqui no Rio Doce, né, gente? Lá na barra do Rio Doce, lá na Regência Augusta, todos os navegadores dessa época, até final do século XIX, falam da dificuldade de você entrar pelo Rio Doce ali, especialmente nas marés baixas.
Ali há muitos baixios, né? Bancos de areia terríveis, alguns corais, poucos, mas tem. E a mesma coisa acontecia lá no Rio Paraíba do Sul, que desembocava no oceano, com uma chegada muito difícil para você entrar no Rio Paraíba do Sul por conta da maré, que era uma maré muito poderosa, muito caudalosa, né? E isso acontecia também aqui no Rio Doce. Aí continua a Gazeta Oficial falando desse itinerário. Eu vou falar para vocês desse encontro do imperador com o barão do Itapemirim. Antes dele ser barão, mas aí tem uma incongruência aqui nos jornais que eu vou tratar com vocês mais adiante. Deixa eu ver o que mais ele diz aqui. O imperador então descansou em casa do patrão-mor Joaquim Tomás de Faria e ali almoçou na companhia da família do mesmo patrão-mor, a qual Sua Majestade dignou-se de convidar. Foi Sua Majestade que o convidou, né? O pessoal para almoçar com ele. Às 10 horas da manhã ingressou Sua Majestade à vila, aonde chegou às 11 horas da manhã, na vila de São João da Barra. Tendo no seu, todo o pronome agora está em letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, tá, gente? Porque está se referindo ao imperador. Tendo neste seu, imperador, passeio sido acompanhado pelas pessoas que no dia antecedente tinham ido à cidade de Campos de Goytacazes. Bom, à tarde apresentou-se a mesa da Irmandade de Caridade da Vila, na Vila do Pontal, lá, né? No Rio Paraíba do Sul, de que lhe provedor o presidente da Câmara, chamado José Alves Rangel, e solicitou de Sua Majestade a graça de aceitar o título de seu protetor, o protetor da Irmandade da Caridade da Vila, lá de São João da Barra. José Alves Rangel, grande fazendeiro da região, deu ao imperador, né, o título de protetor dessa Irmandade, ao que Sua Majestade dignou-se a anuir, ele anuiu, né, ele aceitou, ordenando logo depois a seu mordomo que mandasse dar uma esmola de 1.000 contos de réis para aquele pio estabelecimento. Você vê que é um português ali de meados do século XIX, né, gente? Então, o mordomo seria um ajudante de ordens do imperador, né? Era um homem que andava com os seus papéis, né, os seus carimbos, suas canetas, né? Era um ajudante de ordens mesmo, aquele que até hoje tem, né, um ajudante de ordem do presidente, do governador, etc. Apresentou-se depois a professora de meninas da aula pública da escola da região, acompanhada para suas discípulas, acompanhado por elas e por outras moças que já o haviam sido e que queriam beijar a mão de seu augusto monarca. Engraçado, né? Algumas das meninas recitaram pequenas alocuções felicitando a Sua Majestade, que as agradeceu com a sua costumada afabilidade e depois de fazer algumas perguntas tanto à professora quanto às meninas, despediu-as, prevenindo a professora de que iria ver a sua aula. Você vê, imagina a professora, que nervoso que não ficou, hein? Uma professorinha lá de uma vilazinha no Rio Paraíba do Sul, norte do Rio de Janeiro, né? Foi lá, levou as meninas para recitar alguns poemas para o imperador e de repente o imperador disse que ia lá na escola ver uma aula pessoalmente. Imagina o nervoso que essa mulher não ficou. Infelizmente aqui não tem o nome dela, né? Mas não tem problema não, vamos seguir. Ele foi lá mesmo, tá? Às 5 horas, Sua Majestade montou a cavalo e foi ver deitar-se ao rio um brigue e escuna construído na vila. Ele foi lá ver um novo navio, uma escuna que chegou, especialmente... essas escunas eram especialmente lindas mesmo, né? Quando saíam do ancoradouro depois de terem sido construídas, né? Era uma festa mesmo. E o imperador pegou o cavalo, né? E foi até o ancoradouro para ver essa nova escuna construída lá no Rio Paraíba do Sul, nos seus estaleiros lá. Ali se achava um concurso numeroso. Quando ele fala concurso numeroso, é que tem muitas pessoas que afluíram para ver o navio, e quando disseram que o imperador ia visitar as instalações do navio, o pessoal correu, né, com vivas entusiásticos. Tinham preparado uma tenda de onde Sua Majestade assistiu ao dito ato,
que foi solenizado com girandolas e repetidos vivas ao monarca. O brigue e escuna recebeu o nome de Teresa, olha só, Teresa, dado por Sua Majestade, que anuiu ao pedido do proprietário. Então o proprietário do navio pediu que se colocasse nesse novo brigue, nessa escuna, o nome da imperatriz. Sua Majestade apeou-se depois em casa do patrão-mor, o senhor Joaquim Tomás, para ver o terraço da mesma casa, de onde se goza uma bela vista. E daí se dirigiu à casa da professora de meninas, de que acima falamos, onde se demorou algum tempo assistindo às leituras das meninas e a alguns exercícios de contabilidade. Tá vendo? Ela dava aula de português e dava aula de matemática também. Ao anoitecer, ele regressou ao palácio. Aí vamos ver aqui. Aí continua, né? A viagem. E vamos ver onde é que está o barão. O barão do Itapemirim, gente. Que ele encontrou-se com o barão no dia... Esse é o dia 9, tá? 9... Cadê? Dia 9 de abril de 1847. Vamos ver aqui. No dia 10 de abril, então... Deixa eu ver onde é que eu estava na leitura. Não vou ler o texto todo porque é grande, tá? Mas no dia 10 de abril, às 6 horas da manhã, Sua Majestade com a sua família... às 6 horas da manhã o imperador levantou com a sua infalível pontualidade, embarcou-se na galeota, sendo acompanhado em outros escaleres pelas pessoas que tinham vindo a ele de Campos. Pessoas que tinham vindo a ele ou com ele, pessoas que vieram junto ao imperador e foram até lá vê-lo. Então o ele também é com E maiúsculo, tá, gente? Tinha gente que tinha vindo de Campos para essa viagem com o imperador no seu séquito, né, no seu entourage, como se fala. A viagem, que na vinda pelo rio abaixo fora de 3 horas, durou na volta 5 horas, somente até metade do caminho, pelo vento contrário, correnteza das águas e sofrendo-se alguma chuva miúda. Desembarcou então Sua Majestade na fazenda do presidente da Câmara, José Alves Rangel, que nós já citamos antes, né? E foi ali recebido pelo mesmo senhor Rangel, que tinha vindo acompanhando Sua Majestade e sua família desde Campos, né? Então era um fazendeiro lá da Paraíba do Sul, de São João da Barra, que desceu até Campos, encontrou-se com o imperador, né, e veio em algum escalé, né, e subiu até a vila de volta, né, para o norte, acompanhando Sua Majestade. Ele é que era o cara que tinha convidado o imperador, né, para ir até aquelas terras lá. E serviu então um magnífico almoço, o senhor Rangel, para o qual Sua Majestade deu a honra de convidar a família do dono da casa e as pessoas que o tinham acompanhado. Então, o imperador, ele era servido ao imperador nessas fazendas, ou em algum palácio, ou em algum lugar, um almoço, ou um café, ou um jantar. E ele poderia convidar a pessoa que ofereceu esse almoço ou jantar, ou não. Mas é claro que ele não fazia isso, né? Era um homem muito educado, e todas as vezes ele convidava a pessoa para ficar, sentar-se com ele à mesa e serviço do almoço, ou da refeição, né? Depois do almoço, Sua Majestade se entreteve a conversar e a ouvir algumas pessoas, algumas peças de música tocadas e cantadas por uma filha e 2 afilhadas do dono da casa, o senhor José Alves Rangel, presidente da Câmara. Este rico fazendeiro também tocou alguma coisa, ele também tocava piano, para Sua Majestade ouvir, tendo se desculpado com o seu curto tempo de estudo, para que o augusto ouvinte lhe desculpasse o limitado de seu saber. Interessante português, né, gente? Aí deixa eu ver, dia 10 de abril, tá aqui, dia 10 de abril. Tá aqui, ó. Tá aqui o barão. É aqui que a gente vê o barão, gente, ó. Vou mostrar para vocês aqui. É aqui que a gente, nesse texto, nesse trecho, é que a gente vê o encontro dele com o barão de Monjardim. Nesta fazenda, Itapemirim. Nesta fazenda, o barão de Itapemirim beijou a mão de Sua Majestade e pediu-lhe permissão para retirar-se para sua fazenda na província do Espírito Santo, de onde tinha vindo a Campos, só para ter a honra de cumprimentar o monarca.
Às 2h30, Sua Majestade entrou então com sua comitiva nas seges que já ali se achavam à sua espera e seguiu para a cidade que apenas dista daquela fazenda pouco mais de 3 léguas, que dá mais ou menos uns 15 quilômetros, né? No caminho, apeou-se e foi gozando do passeio a pé, olha só, examinando algumas pequenas fazendas situadas à beira da estrada. Depois montou de novo e chegou à cidade logo depois das 5 horas da tarde, sendo saudado por um concurso imenso, muitas pessoas, né, que estava em frente ao palácio, o concurso estava em frente ao palácio, à sua espera. Subiram ao ar, por esta ocasião, várias girandolas no meio dos vivos do povo que concorrera, que foi até lá ver Sua Majestade. Então é interessante a gente analisar esse jornal, que é a Gazeta Oficial do Império, que era rodado no Rio de Janeiro, claro, né, entre 1846 e 1848. Aí existe essa incongruência, porque aqui já se trata o senhor Joaquim Marcelino da Silva Lima como Barão de Itapemirim. E aqui a gente vê na Wikipédia que o título foi criado por decreto em 31 de dezembro de 1849 por Dom Pedro II do Brasil, em favor dele, Joaquim Marcelino da Silva Lima. Então, é interessante, né, que ele tenha sido o primeiro barão em 1849, segundo dizem os historiadores, e no jornal oficial do Império, em 1847, já tratam ele, 2 anos antes, já tratam ele como barão. Então a gente tem que estudar um pouquinho mais para entender isso aí. Na verdade, o Joaquim, gente, o Barão de Itapemirim, ele não era capixaba não, tá? Ele era paulista. Ele nasceu em São Paulo e morreu lá no Itapemirim, em 1860. Eu fico imaginando, foi exatamente no momento em que Dom Pedro fez a maior de suas visitas à província do Espírito Santo, em 1860, exatamente o ano em que faleceu o Barão do Itapemirim. Eu fico imaginando que ele deve ter ficado, devia estar doente, né? Claro, óbvio, e deve ter ficado muito triste em saber que Sua Majestade já tinha uma viagem marcada. Um ano antes, em 1859, ele já ficou sabendo, já devia estar fazendo preparativos para receber Sua Majestade, inclusive na sua fazenda, e infelizmente faleceu naquele mesmo ano e não pôde ver o imperador vindo ao Espírito Santo em 1860. Existe também um relato muito detalhado sobre essa visita, claro, com várias nuances muito interessantes acerca dessa passagem de Dom Pedro II aqui pelo Espírito Santo, em 1860, relatados por Levi Rocha, nessa viagem de Dom Pedro II ao Espírito Santo, escrita em 1960, que a gente encontra também na Biblioteca Nacional. Tem até um livro que foi publicado aqui no Espírito Santo também, falando sobre essa viagem, né? Eram trabalhos originais do Levi Rocha, poeta capixaba, né? Que trata sobre essa viagem incrível que Dom Pedro II fez ao Espírito Santo, que você encontra, claro, o livro para comprar, também na Biblioteca Pública, no Arquivo Público do Espírito Santo, e também em livrarias, claro, né? E aqui na internet também a gente encontra. Mas a minha curiosidade é saber por que o Joaquim é tratado como Barão do Itapemirim 2 anos antes de ter sido criado o título para ele, que segundo historiadores o título foi criado em 1849. Mas nos jornais da época a gente encontra ele sendo tratado já como Barão do Itapemirim 2 anos antes da criação do título, segundo a gente encontra nos livros, etc. Né? O Joaquim, ele era paulistano, foi o primeiro barão com grandeza de Itapemirim, era filho de Joaquim José da Silva e Ana Fernandes, casado em primeiras núpcias com Francisca Amaral e Silva e depois com Leocádia Tavares Brum da Silva, e foi sogro do 2º Barão de Itapemirim e pai do 3º. Você vê que interessante, né? Talvez o 3º ainda fosse muito criança para receber o título, né? O 2º título, né? Você vê que o 2º Barão de Itapemirim, que era genro do 1º, ele era de Campos de Goytacazes. Você vê a importância que havia
Campos era uma vila importantíssima nessa segunda metade do século XIX, porque é de lá que vinham as importações de açúcar refinado, cachaça e outras coisas muito importantes, né? Melaço, queijo, cana, tudo. Campos era uma enorme fazenda, gigantesca, né? Então, o Espírito Santo fazendo divisa ali no sul do Espírito Santo, ali na Barra do Itapemirim, Itabapuana, o Espírito Santo, os fazendeiros tinham muito contato uns com os outros ali, né? Isso aconteceu até com a inauguração da ponte do Rio Itabapuana, que faz a divisa dos dois estados ali pelos anos 1910, com uma inauguração muito festejada dessa ponte já na República, na Primeira República, na República Velha, com a participação de políticos capixabas e cariocas. Depois eu posso fazer um vídeo aqui no canal para tratar sobre essa inauguração, que selou definitivamente a questão de limites entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, ali na primeira década do século XX, né? O terceiro barão de Itapemirim era filho do primeiro, o segundo era genro, né? O terceiro nasceu, esse era capixaba, nasceu em Itapemirim em 1844 e faleceu em 1916. O nome era Luiz de Siqueira da Silva Lima. Então é só essa curiosidade que eu queria trazer para vocês desse encontro e para a gente dirimir essa dúvida. Por que o jornal oficial do Império tratava o barão do Itapemirim de barão antes que fosse criado o título? O título foi criado em 1849 e os jornais da época já tratam o barão como barão em 1847. Vamos tirar essas dúvidas aí com nossos colegas historiadores aqui no Memória Capixaba. Então, gente, eu sou o Fábio Pirajá. Só para trazer para vocês aqui essa linda foto de Dom Pedro e seus olhos verdes, né? E um retrato aqui do barão de Itapemirim, que eu fiz no Leonardo Inteligência Artificial. Ontem estava brincando com a inteligência artificial e consegui fazer esse lindo retrato aí do barão de Itapemirim, né, para a gente ter uma ideia melhor do barão, sem que fosse essa gravura terrível que tem aqui, né, que eu acho feia pra caramba. Essa aqui que eu não acho legal, não faz jus ao barão, né, gente? Cadê? Opa, desculpem. Cadê? Tá aqui. Pau. Né? Então essa aqui é melhor da gente... Tá vendo? Essa aí não é legal, né? Essa gravura realmente não é legal. Espero que as pessoas adotem aqui essa nova foto aqui do barão. Então é isso aí, pessoal. Vamos tirar essa dúvida. Valeu, eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória. E chegamos ao final de... Opa, desculpem. Vamos lá, pessoal. Então é isso aí. Esse é a Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. A gente volta na próxima para tratar mais desses assuntos aqui no nosso canal. Valeu, gente. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.